Boa tarde, mais uma vez. Retomando aqui os trabalhos do minicurso de reforma tributária. Vou passar a cumprimentar a Arícia, que é a Ângela, procuradora do município, e o professor Sérgio André da Rocha, que é professor de Direito Financeiro e Tributário da UERJ, livre-docente de Direito Tributário da USP e diretor vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro, ABDF. Ele vai nos brindar com a palestra sobre o imposto seletivo na reforma tributária. Passo a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao Carlos Raposo pela apresentação, a Ângela, que descobri que é a idealizadora, mentora intelectual do curso, meus companheiros aqui de UERJ, a Arícia, o Gustavo, o Gustavo especialmente meu companheiro de departamento de linha, no Direito Financeiro e Tributário da UERJ. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sei que a gente tem uma questão temporal, inclusive utilizando a palavra de forma polissêmica, porque nós temos a questão do tempo e a questão da chuva, que aqueles que nos acompanham pela mediação digital não sofrem. Então, eu vou botar tempo aqui para mim e vou tentar ser breve. Eu vou falar de pé, que eu prefiro. A minha fala hoje ela era essencialmente sobre o imposto seletivo. E eu não vou me furtar a falar do imposto seletivo. É uma inovação bastante interessante da Emenda Constitucional 132, interessante no sentido de que gera dúvidas, não no sentido de que é proveitosa. Mas antes de chegar no imposto seletivo, e eu tive o cuidado de dar uma olhada no programa do curso, para não sobrepor a minha fala a nada que tenha sido dito antes, embora, inevitavelmente, alguma coisa a gente acabe repetindo, como a gente viu com o Felipe, com o Gustavo, tenho certeza que eu vou acabar tocando em alguns dos assuntos que eles falaram também. Mas eu queria começar essa fala dessa tarde tocando num tema que foi pouquíssimo debatido desde que começou o trâmite da PEC 45. Eu não sei se vocês recordam, e provavelmente já foi dito aqui em algum momento, a gente tem que entender que a PEC 45 ela foi apresentada em abril de 2019, ela foi apresentada com uma motivação política por trás. Se a gente voltar no tempo, em primeiro semestre de 2019, a gente tinha uma mobilização do Congresso Nacional para aprovar a reforma da Previdência. A gente estava nos primeiros anos do governo Bolsonaro, e muito cedo, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rompe com o governo, e a apresentação da PEC 45 foi uma das expressões externas desse rompimento, porque não era de interesse do governo que se discutisse reforma tributária naquele momento, e aí vai o presidente do MDB, hoje o presidente do MDB, naquela época não era, o deputado Balé Rossi, e apresenta a PEC 45 na Câmara dos Deputados. Então, a gente tem que entender um pouco a origem da PEC 45. Naquele momento, e isso vai ser interessante para a gente entender o que a gente vai falar aqui, até chegar no imposto seletivo, a PEC 45 ela tinha características muito peculiares no momento em que ela foi apresentada. A gente tinha um IVA único, ou seja, seria um imposto único nacional para a União, Estados, municípios, teria todo mundo no mesmo barco. Só muito depois, por conta dos estados, que a gente teve a implementação da lógica do IVA dual, porque os estados, em momento algum, embarcaram no IVA único, mas a partir do momento... Eu lembro de uma palestra que eu fiz, não aqui, mas na PGE, uns anos atrás, que o Gustavo estava também, em que eu dizia para o pessoal do ICMS, eu dizia, esse é um imposto moribundo. E é lógico, os estados, enquanto o ISS ele era um imposto florescente. O ISS, ao longo do século XXI, ele foi passando a ter um perfil que ninguém pensou para ele. O ISS nasce na década de 60 como um imposto local, que ia incidir ali sobre o médico, o barbeiro, o advogado, e, de repente, ele foi se transformando, em parte por conta de decisões do Supremo, nesse tributo da economia digital, nesse tributo vocacionado para o século XXI. Então, o ISS era um tributo em expansão, o ICMS um tributo em retração.
Então, não causa muita surpresa que os estados, assim que conseguiram se livrar da União dentro do arranjo do tributo, tenham comprado a ideia, né, e as últimas barreiras à implementação acabaram sendo os grandes municípios, né, principalmente São Paulo, talvez quem mais tinha a perder, né, com essa transição. Mas, na origem, a PEC 45 ela era esse tributo único, então ia ser um IVA único, com duas características muito atípicas para o nosso padrão, né? Era um IVA único, de alíquota única e sem nenhum benefício fiscal. Né? Então, o tributo, o desenho do tributo na PEC 45 original era esse. Né? A gente teria um tributo nacional de alíquota única e onde não teríamos nenhum benefício fiscal. E essa é uma discussão que a gente tem muito em teoria, né, de direito tributário, direito financeiro, que é essa questão do papel da renúncia tributária como um instrumento de política. Né? O racional por quem estava por trás da PEC 45 original era, olha, o tributo é um instrumento ruim de política pública, porque ele não é transparente, ele é difícil de controlar, então, a melhor é você arrecadar e você faz política pública gastando, pela via do orçamento. Então, a lógica era meio essa, então você vai cobrar igual de todo mundo, sem benefício para ninguém, e aí o Poder Executivo vai tomar decisões, né, de alocação orçamentária junto do Poder Legislativo, e aí vai decidir para onde que o dinheiro tem que ir. Essa discussão, a gente falava um pouco antes, né, acaba redundando no debate todo sobre o cashback, porque logo que vem esse debate, mas peraí, a cesta básica? Dizer, não, tem que tributar a cesta básica. Não tributar a cesta básica, na visão de quem idealizou a PEC 45 original, era injusto, porque por mais que você deixe de tributar, né, quem precisa, o mais pobre, o mais rico toma carona também, porque todo mundo come arroz, todo mundo come feijão, então você acaba tendo uma renúncia de receita, em que você renuncia deixando de cobrar de quem precisa e você renuncia também deixando de cobrar de quem pode pagar. Então, a lógica era, então a gente tributa todo mundo, e aí, via política pública, faz o dinheiro chegar em quem precisa. O meu problema com isso sempre foi, mas peraí, como é que você garante que o dinheiro depois vai voltar? Né? Assim, uma vez que você tirou, como que você garante que o dinheiro volta? Então, essa era a lógica. Depois, em algum momento, já mais para frente do governo Bolsonaro, vejam, o governo anterior nunca se interessou por essa reforma. Nunca se interessou por essa reforma. Não sei explicar exatamente o porquê. É lógico que teve a pandemia, né, que tornava muito difícil discutir uma reforma nesse nível. Mas o governo anterior nunca se interessou por essa reforma, e, em algum momento, eles fizeram duas propostas. Né? Eles fizeram, em 2021, uma proposta que era para criar a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que substituiria o PIS e a COFINS só. Então, era uma reforma do PIS e da COFINS. E, em 2022, eles fizeram um projeto de reforma do imposto de renda. Então, você tinha uma alteração que essa realmente foi a única reforma que então o ministro Paulo Guedes realmente se empenhou. Ele realmente se empenhou por aprovaram na Câmara dos Deputados, é uma reforma que até no desenho original que foi apresentado pelo Paulo Guedes era razoável, mas que depois foi totalmente desfigurada pelo Congresso Nacional, e na versão aprovada pela Câmara dos Deputados é um negócio tenebroso, mas que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está assentada no Senado desde 2022. Nesse meio do caminho, começa a andar com mais força no Senado a PEC 110, que era aí sim uma PEC que previa um IVA dual, né, e é interessante, né, porque por mais que a emenda 132 ela seja o resultado da PEC 45, no final das contas, o desenho dela é o desenho da PEC 110, não é o desenho da PEC 45. Né? Estaria mais sentido, né, que a gente tivesse trabalhado em cima da PEC 110, que era uma PEC que trazia um modelo dual, que já trazia exceções, que desonerava a cesta básica, ou seja, era um modelo mais próximo, né, do que acabou prevalecendo no fim. Mas eu coloquei que, olha, tem um tema que basicamente não foi debatido. Né? E esse tema que basicamente não foi debatido apareceu, né? O próprio Felipe comentou alguma coisa na fala dele, é o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, né, do artigo 145. E por que isso aqui é importante? Né? Primeiro, porque ninguém interessou por discutir isso. Né? As pessoas não, né, olham, esses princípios eu não interesso muito não e tal. Mas a gente tem uma novidade que veio da emenda constitucional, que é esse parágrafo 3º, que diz lá que o Sistema Tributário Nacional deve observar, vejam,
não são princípios programáticos, não são dicas, orientações. O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Nós vamos falar um pouco sobre isso para a gente tentar entender. E mais, parágrafo 4º diz: alterações na legislação tributária buscarão atenuar os seus efeitos, atenuar efeitos regressivos. Mais uma vez, o parágrafo 4º diz: olha, a gente vai tentar, olha, você tem que buscar, quando se altera a legislação tributária, você tem que buscar atenuar efeitos regressivos. Então, a gente pode meio que acrescentar um outro princípio aqui, que é um princípio de não regressividade, que vem embutido nesse parágrafo 4º. Por que esse negócio é interessante? É muito legal, a gente, desde a faculdade, eu estou em Direito Financeiro 2, Gustavo. Você também, né? Gustavo, coitado, ele está numa situação, porque eu sou um professor um pouco mais... como a gente caracteriza isso sem parecer que eu sou malvado, assim, mas ou seja, rigoroso. E os meus alunos estão fugindo para... E a gente é paralelo, eu dou aula de manhã, o Gustavo dá aula de noite. O Gustavo, com essa figura fantástica e tal, o pessoal está num êxodo correndo atrás do Gustavo, e eu, como chefe de departamento, tenho que ficar acomodando, assim, eu falo, cara, tem que aumentar a turma do Gustavo. Mas, bom, uma coisa que nós dois estamos dando Direito Financeiro 2 agora, e uma coisa que eu digo para os alunos e para as alunas na sala de aula, a gente fala princípio da legalidade, mas a gente olha o capítulo do Sistema Tributário Nacional na Constituição, a palavra princípio não aparece em lugar nenhum. Ela aparece no título, no primeiro título, dos princípios, mas ali você está mais tratando de competência, não é princípio nesse sentido. Você não tem um princípio da legalidade, você não tem um princípio da segurança jurídica. Não tem, nenhum lugar diz que o Sistema Tributário Nacional observará o princípio da segurança jurídica. Os nossos princípios, eles sempre foram inferidos da Constituição. Então você fala, algum de nós tem dúvida de que o Sistema Tributário Nacional é pautado pelo princípio da segurança jurídica? Não. Porque a gente sabe que existe uma regra de legalidade, existe uma regra de retroatividade, existe uma regra de anterioridade, existem competências específicas para cada um dos impostos. Quando se interpreta a Constituição, você diz, essa é uma Constituição que prevê um horizonte de segurança jurídica na relação entre o Estado e contribuintes. Então, você infere que existe um princípio de segurança jurídica. A Constituição não diz que o sistema tributário é pautado pela segurança jurídica. Esse parágrafo 3º, ele é a primeira vez que nós temos uma lista de princípios do Sistema Tributário Nacional. Isso vai gerar para nós algumas dificuldades de interpretação. Porque agora eu tenho uma série de princípios explícitos, identificados. Quando a gente estava tramitando, eu fiz uma crítica a esse dispositivo. Eu falei, olha, você tem uma lista de princípios aí totalmente mambembe, assim, uns princípios que a gente nunca considerou. Ao passo que a capacidade contributiva que o Ricardo veio conversar com vocês aqui continuou prevista, em tese, naquela redação esquisita do parágrafo 1º do artigo 145, que eu sempre digo, aquela redação ela não faz jus ao que é o princípio da capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva, em toda a sua força, também é algo que a gente constrói pela via da interpretação, não está explícito na Constituição. Ele é uma construção interpretativa. Então, princípios que são realmente centrais ao direito tributário não apareceram. E apareceu essa lista estranha, em alguns aspectos que a gente vai comentar aqui. Então, isso é uma questão interessante. De toda maneira, a gente percebe hoje no direito tributário, não de hoje, mas já há algum tempo, e eu sei que toda a classificação binária ela tende a hipersimplificar a realidade, mas a gente talvez tenha dois grandes grupos teóricos no direito tributário. Existe um grupo teórico tradicional que tende a ver a tributação como uma espécie de agressão ao patrimônio particular e que vai caracterizar a tributação em si como uma limitação do direito à propriedade. Essa é a posição, essa é a visão teórica, talvez, ainda predominante na academia sobre o que é o direito tributário. Daí o direito tributário é um instrumento de proteção do contribuinte contra essa agressão do Estado.
Então, se a gente vai pegar, por exemplo, um autor contemporâneo que diz isso explicitamente, o professor Humberto Ávila, da USP, vai dizer explicitamente, o tributo ele limita o direito de propriedade. E vejam, se o tributo ele limita o direito de propriedade, qualquer coisa que limite o tributo realiza o direito de propriedade. Então, você passa a ter um contexto em que a restrição ao tributo realiza um direito fundamental. E aí é óbvio que quando a gente vai ter discussões difíceis, como acesso a informações bancárias, transparência, controle de planejamento tributário, assim, bom, peraí, sempre que eu dou esse tipo de competência, eu estou aumentando uma competência para se violar um direito fundamental. Então, para que eu vou dar esse instrumental para o Estado já tão poderoso, né, que tem esse instrumento de invasão na propriedade privada? Né? A gente tem uma outra forma de ver a tributação, que é a nossa forma de ver na UERJ. É óbvio que nós não somos um monolito intelectual, mas eu acredito que de uma maneira bastante abrangente, pelo fato de todos, né, sermos, de uma forma mais ou menos acentuada, discípulos do professor Ricardo Lobo Torres, que foi um dos grandes responsáveis por essa virada de chave, a gente vai ver o tributo, a tributação, como o dever de pagar tributo é um dever de cidadania. É lógico que a tributação, como quase tudo na vida, é um fenômeno ambivalente. Isso não quer dizer que o contribuinte esteja à mercê do Estado, né, para que o Estado haja da maneira... Não. A gente tem que entender que a tributação ela é um fenômeno ambivalente. Então, da mesma maneira que eu tenho que proteger o Estado, eu tenho que proteger o cidadão contra o desvio de poder, o excesso de poder do Estado. Mas é nessa ambivalência que a gente entende o fenômeno tributário. Quem tenta analisar a tributação, né, a partir de posturas binárias absolutas, vai sempre ter uma visão parcial, né, do nosso objeto de estudo. Então, dentro dessa discussão, a gente sempre teve os autores que olham a tributação como restrição da propriedade privada, sempre viram na Constituição uma Constituição de segurança. Então, eles diziam, olha, o princípio mais importante do direito tributário é a segurança jurídica do contribuinte. Porque, veja o que tem na Constituição, tem legalidade, tem anterioridade, tem irretroatividade, tem imunidade, tem regra de competência. Essa Constituição, a preocupação central dela é proteger o contribuinte contra o Estado. Então, ela é uma Constituição de segurança, com uma visão da segurança jurídica só para o contribuinte, que é uma coisa que eu venho colocando e sempre as pessoas piram, né? Quando falam, mas segurança jurídica é um princípio da atividade financeira do Estado. Se você não entende a segurança jurídica como princípio de atividade financeira do Estado, você não entende uma modulação de efeitos numa decisão do Supremo Tribunal Federal, você não entende. Então, você tem dificuldade de entender que, em determinadas situações, a segurança orçamentária ela talvez seja mais relevante do que a segurança jurídica individual do contribuinte. Então, ora, o que vem? Então, assim, a gente sempre teve essa discussão. Do outro lado, né, essa escola nossa, e eu falo que a escola da UERJ porque me parece que a UERJ é a única escola que incorpora essa visão de mundo. Fora da UERJ, a gente vai encontrar autores e autoras. Então, você vai encontrar, de repente, um Marciano em Minas Gerais, vai encontrar uma Tatiana Psitelli em São Paulo, uma Luciana Grassano em Pernambuco, mas a gente vai encontrar autores e autoras isolados. Assim, acho difícil a gente encontrar uma visão de escola, como a gente vê na UERJ. E, do outro lado, então, a nossa escola sempre teve uma visão da Constituição como um todo. Eu não posso interpretar a Constituição sem levar em consideração o texto constitucional como um todo. Começando lá pelo seu artigo 3º, inciso 1º, que diz que é o objetivo fundamental do Brasil constituir uma sociedade livre, justa e solidária. O valor solidariedade ele permeia a Constituição toda, inclusive o direito tributário. Então, a gente tinha essa coisa. Agora, a gente passa a ter um catálogo de princípios, né, que faz com que não seja mais possível, a meu ver, né, autores olharem para a Constituição e falar essa é uma Constituição de segurança. A gente tem um princípio de justiça tributária, que agora está, seja lá o que for justiça tributária, a gente vai discutir depois. Mas a gente tem uma Constituição que agora incorpora outros valores. E isso, eu acho, vai dar uma guinada, e por isso que me é estranho assim, que a gente não esteja discutindo essas coisas. Porque é lógico, é muito importante saber como é que vai votar no comitê gestor e tal. Mas, assim, isso aqui não é só o sistema IBS e CBS.
né? O sistema tributário nacional. Isso que a gente está vendo aqui vai permear a interpretação do sistema como um todo. Então, esse é um negócio importante. Agora, uma coisa interessante, eu vou terminar essa fala inicial, esse slide falando disso, pegando um pouco das falas anteriores, das poucas que eu assisti, né, o final do Gustavo, a fala do Felipe, a gente se assusta, às vezes, com a ambiguidade da PEC, da Emenda Constitucional 132. Mas, vejam, ambiguidade é natural. A gente tem que parar, deixar de ver a ambiguidade como uma externalidade negativa ou um defeito. Então, vejam, a gente vai ver, o parágrafo terceiro ele termina dizendo que agora eu tenho um princípio tributário de defesa do meio ambiente. Aí vem um ambientalista radical, mas ao mesmo tempo a emenda constitucional deu benefício para setores que são poluidores e tal. Mas não tem jeito, é nessa ambivalência que a vida em sociedade no século XXI funciona. Né? Quando você parte para o extremo absoluto, é a ruptura, é o que a gente vem vendo na sociedade, na família, em casa, porque a gente precisa da ambiguidade. Né? Então, imaginar que a gente vai ter, né, uma emenda constitucional de reforma tributária, que vai ser 100% meio ambiente, 100% meio ambiente, a China para de funcionar e a gente morre de fome e desemprego. Né? Ou seja, a gente precisa se acostumar com a ambivalência. A ambivalência não é uma externalidade, ela é inerente à vida em sociedade e ao direito no século XXI. Então, é óbvio que a emenda constitucional 132 é ambivalente. Para começar, vejam aqui, eu falei que agora eu tenho um princípio de não regressividade. Numa emenda constitucional, que se a gente for olhar, qual é o ponto principal dela? Criar esse T-Rex regressivo, que é o IBS/CBS. Se você olhar assim, o que a emenda constitucional 132 fez? Criou provavelmente o maior tributo sobre consumo do mundo, que inevitavelmente vai ser regressivo. Mas, ao mesmo tempo, nós somos um país de renda média baixa, que depende da tributação do consumo e tudo mais. Ao mesmo tempo, falou, olha, a gente está dando esse passo aqui que precisa, mas vamos tentar segurar a regressividade que todo mundo reconhece como injusta. É ambivalente? É óbvio que é ambivalente. Mas a ambivalência necessária. Não tem muito jeito. Né? A gente tem que aprender a conviver com esses cenários de ambivalência e ambiguidade. Eu já falei há 20 minutos, ainda nem cheguei perto do imposto seletivo, eu vou tentar correr nesses princípios, pessoal, então vocês me perdoem, daria para falar aqui acho, pelo menos 1h30. Então, muito rápido sobre cada um desses princípios e qual é a minha preocupação. Né? E acho que Felipe ou Gustavo tocaram nesse ponto. Né? A gente tem lá o princípio da simplicidade, lá explícito no parágrafo 3º do artigo 145. Eu não faço muita ideia do que seja um princípio da simplicidade, porque nós nunca tivemos um princípio da simplicidade. Eu até dizia que era melhor que a gente tivesse escolhido, né, o princípio da praticabilidade, que é um princípio que a gente tem doutrina, tem produção teórica e tudo mais. Teria sido muito mais interessante que a gente tivesse utilizado algo, né, que a gente tem raiz. Mas vê esse princípio da simplicidade, que me parece deve ser mais ou menos a mesma coisa, que a gente sempre tratou com praticabilidade, ou seja, a ideia de que nós devemos ter um sistema tributário que seja o mais exequível possível, tanto para a administração pública quanto para o contribuinte e tal. Então, agora, mais uma vez, a gente vê a ambivalência. Um dos traços característicos da nossa Constituição tributária é que ela era a mais detalhada do mundo. Agora ela passou a ser a mais detalhada do universo, porque a gente dobrou a aposta na constitucionalização do tributo. E quando a gente dobra a aposta na constitucionalização do direito tributário, a complexidade ela explode inevitavelmente. Principalmente, e essa questão permeou um pouco as falas anteriores, porque você traz para o campo da interpretação do direito tributário o órgão de aplicação menos preparado para interpretar o direito tributário, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, quanto mais constitucionalizado for, mais você depende do STF e mais teratológico, mais demorado tende a ser, porque o Supremo Tribunal Federal é o tribunal menos vocacionado para julgar a matéria tributária. Né? Então, assim, mais uma vez, você está ali nessa ambiguidade, né? Que eu quero simplificar, mas eu quero simplificar jogando um monte de coisa na Constituição. Tem um dispositivo lá que fala de sucos naturais, 50% de fruta. Não pode ser, que a gente precise ir nesse nível. Né? O ovo foi parar na Constituição. Né? Então, assim...
Além disso, eu tenho uma coisa que eu venho repetindo demais, é que as PECs elas foram feitas por economistas. Eu estava num seminário da Receita Federal agora em dezembro, num painel com o Bernardo Api, eu dizia, falava só, é muito legal os cálculos dos economistas, vai crescer 30%, 50% do PIB, em 10 anos a gente vira uma Dinamarca, eu acho ótimo esses cálculos. Né? Se o economista tivesse esse poder preditivo, fazendo derivada integral, seria maravilhoso. Né? Infelizmente, a vida não mostra que não é bem assim. Mas o fato é, a partir do momento que esse negócio vira emenda constitucional, que vira lei complementar, não interessa mais a calculeira dos economistas, isso virou advogado. Advogado lendo aquele texto na vírgula, para dizer, olha, essa vírgula está aqui, não está lá, então eu não tenho que pagar. É isso. Né? Então, assim, imaginar que a gente vai ter uma simplificação, vai ter menos contencioso, eu tenho muita dúvida disso. Né? E mais, né? Talvez pela presença tão grande dos economistas, há uma crença muito grande na lei complementar. Do tipo, olha, não, a Constituição disse, mas quem vai dizer mesmo é a lei complementar. Mas isso não é a nossa tradição, deixar a lei complementar delimitar. Porque quando vem a lei complementar, a gente quer interpretar a Constituição e dizer, olha, essa lei complementar é inconstitucional, porque o conceito está na Constituição, pauta e tal. Então, existe, eu acho, uma crença ingênua. Pode ser, e talvez até seja o ideal que aconteça, que essa emenda constitucional, essa reforma, seja um ponto de inflexão e que a gente recupere, né, a função da lei complementar, né, no sistema tributário brasileiro. Mas essa não é a nossa tradição. A nossa tradição não é de valorizar a lei complementar nesse nível. E aí um outro aspecto final sobre simplicidade, né, que se fala muito na simplicidade, não, a gente precisou porque o sistema era confuso. O grande problema aqui é a falácia desse argumento, né, porque não tem a menor dúvida que era confuso. Mas também não tem muita dúvida que a gente podia simplificar de outras maneiras. Né? Existiam várias formas de simplificar. Eu sempre digo, o argumento principal por trás da reforma não era simplificar. Cada um tinha o seu, mas talvez um dos grandes no setor privado era redistribuir a carga. Distribuir o peso relativo dos tributos, principalmente sobre o setor de serviço, porque se achava que o setor de serviço era subtributado. Então, assim, a gente tem que, indústria, eu tenho que jogar carga tributária para cima do serviço. Mais ou menos como, eventualmente, em algum momento, os estados pensaram, pô, é oportunidade de abocanhar essa base ampla do ISS, tudo, vou para dentro. Então, por mais que o sistema sempre tenha sido complexo, não me parece que a simplificação só pudesse ser obtida com a gente criando esse monte de tributo novo. Né? Transparência, eu vou correr nesses princípios, senão a gente não vai falar nada do seletivo. Aqui, tanto na simplicidade, a transparência sempre foi um princípio. Né? A transparência é um princípio do direito tributário, do direito financeiro há décadas. A transparência talvez seja um dos principais princípios lá no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? E no direito tributário também, a transparência está por trás do acesso a informações bancárias, a transparência está por trás de controle de planejamento tributário. Então, assim, transparência está longe de ser uma novidade no direito financeiro, no direito tributário. E aí eu tenho um medo, quando você fala em simplificação, você fala em transparência, eu tenho um medo do lado do contribuinte. Porque na hipercomplexidade contemporânea, é muito fácil você jogar para o contribuinte as coisas. Depois a gente vai falar, tem o princípio da cooperação, da transparência. Olha só, meu amigo, você tem que cooperar, porque está na Constituição agora. É um princípio da Constituição, você tem que cooperar comigo, é tudo difícil. A gente tem, lá no parágrafo 3º do artigo 156A, a regra canhestra de responsabilização de plataforma digital. É muito fácil, de repente, para o poder público falar, pô, esse negócio de está muito difícil, eu vou pegar tudo aqui, tem que ser simples para mim, tem que ser transparente para mim, você tem que cooperar comigo, portanto, está aí para você, plataforma, faça o meu trabalho. Então, a gente tem que entender que esses princípios, eles são, na verdade, vias de mão dupla. Quando eu lembro da transparência, eu estudo muito tributação internacional, né, e a transparência na tributação internacional, ela vira um mantra a partir de 2001, com o ataque às Torres Gêmeas e a guerra contra o terror. Porque ela vira, a guerra contra o terrorismo, ela vira uma guerra contra os paraísos fiscais, então ela vira um exercício de transparência. Né? Então, a transparência na tributação internacional ela ganhou relevância antes. E eu lembro, em 2014, 2015, o então diretor do Centro de Política Fiscal da OCDE fazia uma palestra em Nova York que ele dizia que a transparência é um dever do cidadão para com o Estado.
Ele dizia, porra, alto lá, como assim? O dever do cidadão para o Estado. A transparência começa do Estado para o cidadão. É lógico que ela também é do cidadão para o Estado, mas não dá para você imaginar que o ponto de partida desses princípios, né, seja uma via que vai do cidadão em direção ao Estado. Então, me preocupam, na verdade, em grande medida, esses princípios. A justiça tributária é a mesma coisa. O problema da justiça tributária é que, se a gente fizer uma enquete aqui do que é justiça tributária, provavelmente a gente vai conseguir 5, 6, 7 respostas diferentes. Né? Para boa parte, né, do grupo de contribuintes, justiça tributária vai ser pagar menos tributo de uma maneira mais fácil. Então, o que é sistema justo? É aquele que eu sei quando eu tenho que pagar e que é pouco. Né? Eu acho que justiça tributária está muito mais atrelada, e talvez tenha sido um pouco a conexão dessa fala com a fala do Ricardo. Eu acho que a justiça tributária está muito mais conectada à noção de distribuição da carga tributária. E esse é um dos grandes pontos positivos da emenda constitucional que a gente não percebe, porque a gente está falando demais de IBS e CBS. Né? Então, vejam, dentro da sua ambivalência, a emenda constitucional 132 trouxe lá no parágrafo 4º essa lógica de não regressividade. Então, veja, eu sei que eu tenho um sistema regressivo, mas eu quero orientar para que ele seja menos. Eu tive, finalmente, a progressividade do ITCMD e aquela situação que era um troço que me causava sempre arrepios, né, que é o fato de lancha, iate e aeronave não ser considerados veículos automotores para o IPVA, né, que mostra a captura do sistema tributário nacional pelo 0,1%, 0,2% mais ricos da população brasileira, porque não faz nenhum sentido. Então, se eu compro um Palio, eu pago IPVA. Se eu compro um iate de sei lá quantos pés, não tem IPVA, porque não é um veículo automotor. E aí o Supremo fez uma construção esquisita, voltando nas origens prévias do IPVA e tal, e agora acaba esse negócio. O que é isso? Não sei. Por mais que orçamentariamente, mas que ainda tem isso, né? Mas orçamentariamente não é relevante, mas é uma questão de orçamento, é uma questão de justiça, né? De você levar a carga tributária para quem tem que pagar. O cashback, que a gente falava antes, o cashback, ele surge, o debate sobre o cashback, ele surge com as críticas da PEC 45 original, por ela ter alíquota única e não ter benefício fiscal. E aí você teve uma briga por conta da cesta básica, né? Fala assim, mas a cesta básica? A cesta básica vai todo mundo pagar imposto. Fala assim, mas não pode. Você, não, mas pode. E depois você faz política pública. Mas como é que você vai garantir que vai fazer política pública e não vai comprar submarino? Né? Então, então tem que ter desoneração. Né? E aí a solução inicial foi, então vai ter cashback. Então, assim, para os mais pobres, a gente vai cobrar o tributo, porém nós vamos devolver. Que sempre foi, o cashback sempre foi uma coisa meio, né, a gente vai devolver talvez, para quem nós não sabemos bem, um negócio assim, que continua assim, mas acaba que, no final das contas, como mudou o perfil do IBS e da CBS, hoje o cashback ele é menos central. Né? Aí depois você passa a ter... E vejam, né, na tramitação, que o cashback, do jeito que está na Constituição hoje, ele ficou que você pode devolver IBS, CBS, tendo como critério a superação de desigualdades sociais. Durante a tramitação da PEC 45, em algum momento, esse dispositivo dizia que você podia usar o cashback para superar desigualdades sociais, de raça e de gênero. Que, obviamente, teve um grupo do Congresso Nacional que disse que era comunismo, que implantação, né, do comunismo chinês, bolchevismo, não sei o quê, e falou, não pode ter isso, e aí ficou só desigualdades sociais, que a gente acabou deixando de ter um avanço adicional que podia ter tido com a regra do cashback. Depois a gente acabou tendo uma série de bens e serviços com alíquota reduzida, sendo que, pela primeira vez, a Constituição agora tem um dispositivo lá no parágrafo... E ficou faltando um parêntese, sobrando um parêntese. Mas lá no parágrafo 11 do artigo 9º, dizendo que a revisão desses regimes diferenciados vai levar em consideração a superação da desigualdade de gênero. Ou seja, eu tenho na Constituição agora um dispositivo dizendo que superar a desigualdade de gênero é critério, né, que é uma briga. Né? A gente teve, nos últimos, sei lá, três dissertações de mestrado sobre o tema, né, defendidas na UERJ recentemente. Né? Então, a gente vê... E por fim, né, a gente está vendo agora no noticiário, né, que o governo atrasou o envio da reforma do imposto de renda. A Constituição agora prevê expressamente que você pode utilizar um superávit na reforma do imposto de renda para compensar uma redução da tributação do consumo.
que está dentro da ótica da redução da regressividade, né? Então, do tipo, olha, se existe um horizonte que a gente vai tentar reduzir regressividade, o imposto de renda talvez seja o mais justo, então vamos tentar tirar dele, e se a gente conseguir tirar mais dele, a gente consegue equilibrar e reduzir a arrecadação da tributação do consumo. Então, vejam, a gente efetivamente, esses são temas que a gente não está ouvindo muito falar, mas são avanços importantes que a gente teve em termos do sistema, né? E isso irradia para o sistema tributário como um todo. A gente tem esse princípio da cooperação, que eu acabei falando alguma coisa antes, vou passar direto para ele. A cooperação ela vai ser realmente uma coisa importantíssima, né? Principalmente, que acho que foi o tema das falas tanto do Gustavo quanto do Felipe, a cooperação entre as administrações tributárias. Né? Porque o IBS e a CBS tem que ser um tributo só. Então, se tem que ser um tributo só, você tem que ter um único processo de consulta. Não adianta. Não dá para imaginar que você vai fazer uma consulta fiscal no nível do IBS e vai ter uma outra consulta fiscal no nível da CBS. Tem que ser uma consulta única. Você tinha que ter um processo administrativo único. Estavam falando, onde vai ser e tal. Tem que ser um processo único. Lá no comitê gestor tem que ser lá dentro, um só, com a união dentro do negócio. Porque não adianta, você não pode ter uma discussão, sei lá, de compartilhamento de custo e a união chegar a um resultado, então, senão você vai tender a separar os dois tributos. E a gente gosta, a gente não gosta, a estrutura da Constituição é um tributo só. Ele tem que ser igual, idêntico, ele não pode ter pequenas diferenças, ele é idêntico, é o mesmo tributo. Eles são irmãos siameses separados por cirurgia, só porque um ente federativo não confia no outro. Porque se fosse todo mundo, um confiasse no outro, não tinha dois tributos, tinha um tributo só. Mas estruturalmente vai ter que dar um jeito de ser um só. E aí, como que vai fazer isso? Realmente, eu não sei. Vou passar embora aqui. E a gente chega na defesa do meio ambiente, que vai levar a gente para o imposto seletivo. Eu acho estranhíssimo a gente ter um princípio tributário de defesa do meio ambiente. Porque é óbvio que defesa do meio ambiente, proteção do meio ambiente, é um valor que está implícito na Constituição, implícito e explícito na Constituição. Então, a Constituição ela já legitimava, né, se utilizar a proteção do meio ambiente como um critério de discrimen em qualquer área, inclusive no direito tributário. O IPVA ele já é mais barato para carros, né, elétricos, e ninguém está questionando que isso viola a isonomia e tal, porque se entende que um incentivo a comportamentos ambientalmente mais equilibrados já é um valor da Constituição. Então, você não precisava. Acaba sendo muito mais simbólico, eu acho, do que propriamente gerador de grandes efeitos. Embora é aquilo. Vejam, como eu disse no início, né, o parágrafo 3º ele diz que o Sistema Tributário Nacional deverá observar. E isso não é um dispositivo do IBS e da CBS, é do Sistema Tributário Nacional. Então, imagina que amanhã se vai conceder um benefício de imposto de renda para uma atividade que é poluidora. Será que a concessão desse benefício de imposto de renda seria constitucional? Se a gente considerar que o Sistema Tributário Nacional deverá proteger o meio ambiente, eu vou necessitar de uma finalidade constitucional concorrente muito relevante para justificar mudanças legislativas que tenham externalidades ambientais negativas, por conta do fato de que agora eu tenho um princípio constitucional de defesa do meio ambiente, né, que acabou aparecendo em diversos aspectos, inclusive no nosso querido imposto seletivo. Veja, Gustavo, que eu não pretendia dar uma volta tão longa até chegar no seletivo, né? Mas isso é aquele negócio, né? O Joãozinho estava na sala de aula, ia fazer prova, e ele só sabia de sapo. Sabia tudo de sapo, mas era o único animal que ele conhecia. E aí a professora faz uma pergunta para ele: Joãozinho, o seu animal é a vaca. E aí ele começa falando assim: não, a vaca, ela estava no pasto, ela andou até o riacho e encontrou um sapo. Aí começou a falar do sapo, né? Então, aqui o imposto seletivo é meio nosso sapo, assim, porque realmente eu acho que ele não dava para aguentar tanto tempo, e eu acho importante a gente entender o contexto da reforma até bater nisso aqui. Né? Vamos entender a origem do imposto seletivo. Vejam, o imposto seletivo ele está pensado no desenho da reforma tributária desde a PEC 45 original. E o que era a PEC 45 original? Como eu falei, um imposto único, nacional, de alíquota única, sem benefício fiscal.
Nesse contexto, o imposto seletivo ele entrava, e por isso que ele se chamou, as pessoas ainda chamam ele de imposto seletivo, embora ele não seja um imposto seletivo. Né? Pelo menos não se a gente entender por seletividade o que nós sempre entendemos por seletividade. Né? Isso é estranho a gente pensar em seletividade aqui. Mas, na época, ele era chamado de imposto seletivo porque ele era para permitir alguma gradação de incidência em um sistema cuja tributação do consumo é única e uniforme. Então, você ia ter uma tributação de consumo única, porém, você ia poder tributar as bebidas alcoólicas com imposto seletivo. Porque, senão, você ia ter um cenário que o arroz e a cerveja iam pagar o mesmo tributo. Para evitar que o arroz e o cigarro pagassem o mesmo tributo, não, a gente tem que ter um outro tributo que vai poder... Como eu não quero fazer esses ajustes no IBS, que só existe IBS, como eu não quero mexer no IBS, o IBS ele tem que ter alíquota. Então, na lógica original, no IBS, arroz e cigarro iam pagar a mesma coisa. Mas como não era esse o desenho de sistema que se queria, então eu vou ter um outro imposto que vai me permitir fazer esses ajustes fora do sistema do IBS. Então, eu não preciso quebrar a neutralidade do IBS, não preciso quebrar o racional do IBS. Mas, como a gente viu, na tramitação da reforma, esse objetivo inicial ele foi implodido. Hoje o IBS está cheio, e a CBS estão cheio de regimes diferenciados, especiais e tal. Não acho que teria sido tão tenebroso. Da mesma maneira que você tem vários regimes preferenciais de IBS na Constituição, você tem alguns regimes mais negativos de IBS na Constituição. Não foi o desenho, a gente acabou com esse imposto seletivo, que, no fundo, agora, a gente não sabe exatamente o que é. Né? Então, está lá uma nova competência da União, né, no artigo 153, inciso 8º, é um imposto que vai incidir sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos de lei complementar. Aqui já surge a primeira pergunta, e eu já vou dizer de cara que eu venho sendo muito minoritário nessa discussão, que é se o imposto seletivo ele é ou não extrafiscal. Predominantemente, ele é um irmão do IPI e do imposto de importação e do IOF, ou ele é um irmão do imposto de renda? Eu venho defendendo que o imposto seletivo ele é fiscal. O objetivo principal dele é arrecadar, não é a intervenção. Ele está utilizando, ou seja, o que a Constituição disse, olha, existem esses comportamentos que têm externalidades negativas de saúde e ao meio ambiente, e você pode tributar esse negócio. Para que você vai tributar esse negócio? Para ganhar dinheiro, ponto. Porque você precisa arrecadar. E vejam, a competência do imposto seletivo foi crescendo conforme os regimes benéficos de IBS foram aumentando. Então, conforme alguns setores foram conseguindo mais benesses no campo do IBS, o imposto seletivo foi crescendo. Já na reta final, o imposto seletivo ganhou essa competência para incidir sobre extração de minerais e hidrocarbonetos, etc. Por quê? Porque os benefícios da CBS estavam crescendo, tinha que fechar a conta. Assim, tem uma galera de petróleo, um monte de mineradora, vamos jogar essa conta neles. Se a gente for pensar em termos de indução, a gente pode falar assim, olha, e aí de novo a ambivalência, Fala assim, não, combustíveis fósseis são ruins para o meio ambiente. Por outro lado, o setor de petróleo é um setor crucial para a economia brasileira. Eu quero desincentivar empresas de petróleo a produzir, acho difícil defender essa bandeira, que eu quero desincentivar empresas de petróleo a produzir. Então, assim, e essa é uma discussão, a maioria da doutrina hoje olha o imposto seletivo como um imposto extrafiscal. Eu acho que isso é uma bobagem. Eu acho que ele é um imposto... Como a gente chama de fiscal ou extrafiscal, sempre a gente está falando de predominância. Todo imposto ele arrecada, todo imposto tem capacidade de indução. A gente está dizendo assim, mas qual é a finalidade principal dele? É induzir comportamento ou é arrecadar para o cofre público? Para mim, a finalidade principal do imposto seletivo é arrecadar para o cofre público. Não é induzir comportamento. Para a maioria das pessoas que estão comentando o imposto seletivo, estão dizendo, não, ele é para indução, ele é para usar ele. Estou num grupo que estava ontem numa discussão sem fim de como estruturar o imposto seletivo sobre bebidas alcoólicas.
sobre o grau de álcool em cada bebida, a rapidez e o tanto que ela... Porque se você pensa o imposto seletivo como indutor, faz diferença isso. Né? Se eu estou preocupado com o consumo, né, eu vou assim, mas o que é mais consumido, o que é menos consumido, o que é mais viciante, o que gera mais dano à saúde, o que gera menos dano à saúde, porque aí isso passa a ser importante. E isso não é sexo dos anjos. Qual é a grande consequência de você entender que ele é fiscal ou que ele é extrafiscal? Porque se ele for extrafiscal, o ônus de justificação do legislador ao instituir o imposto seletivo vai ser monumental. Porque eu vou ter que comprovar que existe uma indução pretendida, que a instituição do imposto, naquele caso, gera o resultado que eu quero, e mais, eu corro o risco de, no tempo, ter uma situação de avaliar se o imposto seletivo foi bem sucedido, foi mal sucedido. A gente for pegar um dos campos em que mais se debate esse negócio, bebidas açucaradas. Eu tenho que tributar mais a Coca-Cola, tem que tributar menos a Coca-Cola. Não é a Coca-Cola, o suquinho, né, que a Arícia me ofereceu de abacaxi, aquilo ali é açúcar puro também. Né? É igual, aquilo, né, eu tinha falado, vou tomar aqui um Del Valle, que é natural, não, é açúcar puro também. Você olha ali, tem um copinho desse aqui de açúcar. Né? Eu tenho que tributar mais ou menos isso. É exatamente a mesma coisa que refrigerante. Tem um preconceito na Coca-Cola, é muito mais. Você pega um suquinho Del Valle, ali é pau a pau. Não sei como é que é em termos de corantes e químicas, etc. É muito parecido, né? Então, aí começa, eu tenho que tributar mais isso com imposto seletivo, porque é ruim para a saúde? Né? Qual é o efeito de eu tributar mais? Aí começa a briga das estatísticas, porque você tem toda uma pesquisa de campo e fala assim, não, mas peraí, é que nem que falam com cigarro, né? Que se você aumenta a tributação do cigarro, o cara não para de fumar, ele compra o contrabandeado do Paraguai, ou compra uma marca pior. Uma coisa, mas não, mas o cara não troca o açúcar. Ele vai procurar o açúcar numa marca, então, ao invés de tomar a Coca-Cola, ele vai tomar um Toby, vai tomar um Grapete, mas ele vai continuar tomando. Né? E aí você tem... Então, vejam, essa é uma discussão, e a gente vai ter que ver, a gente vai ter alguma discussão. Teve agora um projeto maluco que foi apresentado, que aí também tem aqueles congressistas que querem aparecer, né, e querem sair na frente com seus próprios projetos. Né? Eu não estou dando muita pelota para isso, vamos esperar os projetos que vão vir realmente de quem está trabalhando, né, na equipe, né, nos grupos de trabalho e tal. A gente tem que ver o que vai acontecer. Mas, sinceramente, eu olho para o imposto seletivo muito mais como um imposto para arrecadar, e aí pode ser utilizado para arrecadar mesmo. Né? Preciso mais grana, pandemia, mete seletivo. Né? Uma outra coisa interessante, quando a gente olha para o seletivo, ele tem a cara do século XX, né? Ele é produção, extração, comercialização. Né? Talvez um dos principais problemas que nós temos no século XXI seja redes sociais. Uma coisa que faz mais mal para a saúde é a pessoa ficar ali, né, viciada no TikTok, né, ali olhando videozinho, não sei o quê, principalmente para jovens. Né? É um fenômeno que comprovadamente está afetando a saúde mental, né, das meninas e dos meninos, talvez estatisticamente mais das meninas até. E aí está fora do seletivo, né, porque ele é um seletivo, ele vem com essa cabeça industrial do século passado, né, quando ele poderia ser muito mais. E aqui, e eu estou avançando vários assuntos para eu me manter no tempo aqui e a gente poder ainda ter algum tempo de debater, vejam o seguinte, né, quando a gente olha para a materialidade do imposto sobre serviço, quando a gente olha lá no IBS, eu não sei se vocês viram isso, né, lá no IBS, o artigo 156, ali, parágrafo 1º, acho que inciso 1º, diz claramente que é um imposto que incide sobre bens e serviços, incluindo os intangíveis. Né? Então, você tem uma base ampla para o IBS. A mesma Constituição, no 153, inciso 8º, fala bens e serviços. Não fala dos intangíveis. Aí já se vai, ou seja, eu posso ter seletivo sobre intangíveis, ou, nesse caso aqui, eu tenho uma volta a um conceito, sei lá qual, de serviços. Né? Então, vê que é um negócio estranho. Né? A gente passa milênios discutindo o troço, a galera passa 4 anos mexendo na Constituição e deixa, assim, né, a expressão solta. É uma outra coisa para a gente perceber que é interessante. Né? O imposto seletivo ele é sobre bens e serviços prejudiciais, e não sobre processos produtivos prejudiciais. Né? Porque, em princípio, o dispositivo ele não trata do processo de produção. Então, se eu tiver um processo produtivo prejudicial, mas o bem resultante não for prejudicial, em tese, a meu ver, eu não posso ter imposto seletivo.
por que isso? Porque ele é um imposto sobre consumo disfarçado. Ele é um adicional de IBS disfarçado. Então, no fundo, ele está olhando para o consumo. Ele não está olhando para o processo de produção. Né? Então, isso é uma outra coisa. Né? Ele olha sobre bens e serviços. Eu tinha proposto para mim 50 minutos, falta 1 minuto e 20. Eu vou me dar mais 5 minutos para eu encerrar esse negócio aqui, e a gente ainda ficaria com 15, para eventualmente 13, para bater papo. E aí eu vou passar rapidamente sobre o parágrafo 6º, que tem algumas características específicas do imposto seletivo. Primeiro, aquela coisa, né? O Gustavão tem uma posição que eu acho até que ele herdou do Ricardo Lobo Torres, né, de que a desoneração das exportações seria uma verdadeira imunidade vinculado a direitos fundamentais. Eu acho que é uma posição, eu pessoalmente nunca consegui me convencer dela, mas o professor Gustavo da Gama não está mal acompanhado, né, com o nosso mentor, o professor Ricardo e tal. Mas veja, aqui eu tenho essa regra, dizendo que não incide sobre exportação. Mas veja, a exportação ela já não está prevista como materialidade possível do IS. Ele fala claramente, a produção, extração, comercialização e importação. A não ser que eu fosse jogar para dentro de um conceito amplo de comercialização. Mas, assim, sinceramente, acho desnecessário. Né? Assim como a menção à energia elétrica e comunicação. Né? Assim, dizer que falar que no celular é um serviço prejudicial à saúde, não sei, me parece desnecessário, mas bom. Está prevista aqui essa espécie de imunidade específica do seletivo. Depois ele diz lá que o imposto seletivo ele incide uma vez só. Ele é um imposto monofásico, ou seja, a ideia é, eu tenho aqui esse bem que é prejudicial à saúde, então, sei lá, na venda dele, primeira, ele incide, depois ele não incide mais. Ele não pode ser um tributo plurifásico, ele não vai incidir na cadeia toda. Ele incide uma vez e acabou-se. A grande dificuldade aqui, a gente tem que ver como que a lei complementar vai disciplinar isso, é que você pode ter um bem nocivo que integre outro bem nocivo. E aí isso pode acabar gerando uma cumulatividade de imposto seletivo. Você pode ter um serviço nocivo que integre a produção de um bem nocivo. Então, você pode realmente acabar tendo uma cumulatividade de imposto seletivo. Talvez a lei complementar venha, como a lógica prevista na Constituição é que seja uma incidência num momento só, pode ser que a lei complementar venha disciplinar isso. Depois você tem a regra de que ele não integra a própria base de cálculo, mas ele integra a base de cálculo da própria CBS e do IBS. A lógica por trás disso, né, e aqui eu reproduzo uma simulação que quem fez foi a Melina Rocha, né, que trabalhou muito nos projetos, e o que ela mostra na conta é que se você não deixar o imposto seletivo incidir sobre estar na base dos outros tributos, você cria uma diferenciação entre uma venda direta da fábrica para o consumidor final versus uma venda da fábrica para uma cadeia até chegar ao consumidor final. E aí ela fez essa simulação em que ela mostra como, se o imposto seletivo ficar fora da base, né, na venda direto da indústria para o consumidor final, eu teria um custo de 25, assumindo uma alíquota de 10, eu acho, para o IS e de 25 para o IBS, e eu teria uma carga de 27,5%, ou seja, um custo de 27,5%, de 27,5% se eu tivesse uma venda na cadeia. E quando você joga o IS para dentro, você acaba uniformizando a carga. A grande diferença é que você uniformiza para cima, né? Então você pega a faixa de cima. Né? Mas, de fato, e assim, pelo menos é para a gente entender, o racional foi esse. Por isso que, porque a gente fica, por quê? Por que foi isso? O que se queria alcançar era que a venda do produtor direto para o consumidor, que hoje em dia se tornou muito mais comum, né, no contexto de economia digital, né, que a venda do industrializador para o consumidor final tivesse a mesma carga de uma venda que fosse pela cadeia toda. E, por fim, últimos itens lá do parágrafo 6º, que eu acho que não geram aqui grandes debates. Primeiro, que ele pode ter mesmo fato gerador e base de outros tributos, porque é isso, ele é um adicional, né, então assim, ainda se vai definir sobre o que ele vai incidir. Terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária. Aí aqui é um negócio interessante, né, porque na PEC 45, uma das versões mais atuais,
eles tinham colocado o imposto seletivo no mesmo regime do IOF, do IPI, do imposto de importação, ou seja, como exceção da anterioridade e exceção da legalidade. Eu escrevi um artigo dizendo, olha, isso não tem nenhum sentido, porque você não tem assim, uma intervenção, não existe uma urgência de você, né, controlar a venda de bebida açucarada. Né? Ou seja, isso é uma política pública de saúde de médio e longo prazo. É diferente de você dizer, eu preciso de uma intervenção no comércio exterior agora, e preciso mexer no imposto de importação, no imposto de exportação, ou eu preciso fazer algo urgente no mercado de câmbio. Né? Por isso que esses tributos são excepcionais. Né? Então, o imposto seletivo ele nunca trouxe, mesmo você entendendo que ele era extrafiscal, era uma indução que não tinha essa urgência. Então, não tinha razão para ele ser alterado por decreto, ou para ele ser exceção da anterioridade. Eu quero tributar um negócio novo, faz a lei agora e tributa no que vem. Né? Não tem essa necessidade dele ser exceção. E, por fim, algo que tem gerado muito debate, né, principalmente aqui no Rio, né, que é essa previsão de incidência na extração. Né? Mas aqui a gente está mais no campo de política pública do que qualquer outra coisa. Então, o setor está muito mobilizado, né, para tentar fazer com que essa incidência, se possível, seja 0,0 alguma coisa por cento, né, porque o que a Constituição diz é que tem que ser de até 1%, né, mas a gente não sabe ainda no que vai dar. 1% é o teto, né, então você não pode ser mais de 1%. Então, pessoal, eu passei um pouco aí, fiquei dentro dos 5 minutos extras que eu mesmo me concedi, mas como o Gustavo tinha me dado 1h15, eu reduzi a fala para 55 minutos, eu estou aqui, né, sendo um campeão do tempo e da tempestade. Né? Eu acho que era isso, pessoal. Assim, em resumo, né, eu acho que é óbvio que é muito importante a gente prestar atenção no IBS e na CBS, embora eu acho que nesse momento tem um certo limite do que a gente pode. É óbvio, existem as pessoas que estão contribuindo, né? Eu acho que na ponta a gente não sabe bem qual é o desenho, né? Como a gente está falando do lado do comitê, como é que vai funcionar? A gente não sabe bem, né? Muita especulação. Agora, existem mudanças que estão na Constituição que já estão lá. Né? Então, acho que a gente tem sim que dar atenção e entender e ver como que isso vai alterar. A Arícia, ao tempo inteiro, estava um pouco assustada, né, com as alterações, e eu entendo que realmente quem tem que estar mais assustado são as administrações tributárias, são as representações judiciais, porque vocês entraram agora num toca do coelho que a gente não sabe. Quem é que vai defender? Ainda vai ter uma PGM tributária para além do estoque de processos? Não sei se vai ter. Né? Vai ter um corpo unificado, isso vai ser tipo uma força nacional, vocês vão ceder uma galera para o comitê, e aí vocês passam a ser esses agentes nacionais e tal, porque, pela lógica, né, não faria muito sentido ter uma estrutura tributária local, né? Deveria ser realmente um corpo nacional, não tem muito sentido. Então, eu acho que realmente para quem está na administração pública, né, é um momento de muita incerteza, principalmente nos entes subnacionais. Né? Lógico que na perspectiva da União, isso é um pedacinho, né, deles. Né? Para vocês também é um pedacinho, mas tributariamente talvez o pedacinho mais importante. Né? Então, eu entendo que e a gente tem que tentar, realmente, como vocês falaram, contribuir e tudo mais, mas meu papel aqui é tentar provocar e mostrar uma pintura um pouco mais ampla. Então, mais uma vez, queria agradecer a vocês, né, terem aberto aqui a casa, né, da Procuradoria-Geral do Município para mim. Eu não me lembro se eu já vim aqui, talvez seja a primeira vez que eu esteja aqui, é possível que seja a primeira vez, não me recordo de já ter estado aqui. Então, sim, então, agradeço demais a atenção de vocês. O quê? Aí eu já vou estar chegando aqui de andador, né, fraldão geriátrico, né, para a palestra no meio, dou um pulo no banheiro. Né, então é isso, pessoal, muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Sérgio trouxe para vocês conceitos, olha como vocês já estão craques, né? Que o IS é o adicional de IBS disfarçado. Então, né?
falou de imunidade específica, já tratou, né, a espécie pela natureza jurídica, genérica, defendeu a diferença entre fiscal e extrafiscal, embora a maioria esteja lá na extrafiscalidade, ele está aqui com toda a sua sapiência defendendo a natureza fiscal. Muito obrigada, Sérgio, por você estar aqui. Para mim é uma honra estar do lado dos meus 2 chefes. Um é meu chefe de departamento na UERJ, né, na Universidade do Rio de Janeiro, que eu não conhecia pessoalmente também. Então, né, ele está aqui agora. E o outro é o nosso querido subprocurador-geral consultivo. Antes de passar a palavra para ele, e mais uma vez agradecendo e enfatizando que realmente vai ser a primeira de muitas, né, acostume-se com o trajeto. Eu não poderia deixar também de agradecer nesta organização à equipe do SES, ao Pedro, que está aqui, ao pessoal da técnica, a Sara, que também está ali colhendo as dúvidas do chat para a gente tentar depois responder em conjunto. Cadê? Kátia está aqui, Vânia está lá nos bastidores, mas a gente também tem a Mariana, que nos ajudou a fazer a super divulgação desse evento, razão pela qual todos estão aqui. Um trabalho em equipe, um trabalho, né, estritamente municipal, mas que pode render frutos, e assim nós esperamos, através da NPM, para as demais prefeituras, as demais procuradorias Brasil afora. Agradecer mais uma vez o Sérgio, né, pela brilhante palestra. Se nós tínhamos ficado um pouco tristes aí com a palestra do Felipe, pelo menos um alento, né? Você tem princípios como norte interpretativos, né, para aplicação a todos os tributos. Então, houve um alento aí com a sua palestra, enfim, foi muito, muito proveitosa, muito produtiva, enfim. E eu gostaria de passar a palavra para a Ângela e abrir para as perguntas. Bom, quero parabenizar o professor Sérgio pela exposição. Realmente, esse ponto dos princípios é um ponto que merece a nossa atenção, porque há um impacto em todo o sistema tributário, e não apenas na questão da interpretação do IBS, mas do ordenamento jurídico como um todo. Sobre a questão do princípio da transparência dos marketplaces, que é aquela possibilidade de atribuição de sujeição passiva aos intermediadores, nesse caso também deve ser dada a oportunidade para que esses que estão ali no meio da cadeia fazendo a intermediação tenham acesso aos dados dos contribuintes, de uma forma que não seja uma atribuição de responsabilidade, de forma a onerar muito esses marketplaces, que é a ideia, né, de trazer ali essa cadeia da economia digital. Eu tenho uma dúvida, vou também abusar aqui do meu poder de estar compondo a mesa para fazer a primeira pergunta, que é sobre a incidência desse imposto seletivo. Fala-se em prejudicialidade à saúde, ao meio ambiente, e a gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a partir disso, na sua concepção, como que se daria essa definição a respeito do que deve ser considerado prejudicial à saúde ou ao meio ambiente? Como que se daria esse critério? Há alguma orientação nesse sentido? A gente pode usar uma analogia de outra forma? Então, esse é um dos temas talvez mais difíceis, né? Porque, se a gente for olhar prejudicial ao meio ambiente, basicamente tudo, né? Quase tudo que a gente faz, que a gente constrói, que a gente usa, né? De alguma maneira tem uma... então, mais, inerente ao que eu falei, tem uma questão de isonomia, de livre comércio, de livre concorrência, porque você, dependendo de um mercado, se você tem, de repente, um bem com IS e outro bem sem... por isso, assim, em algum momento, eu falei, cara, esse imposto era melhor não ter, porque ele vai... Eu acho que a tendência é ele acabar ficando aqueles culpados de sempre, na bebida, no cigarro e pronto. O que eu acho que vai vir vai ser o IS naqueles produtos que tipicamente já tinham aquele IPI de 300% e tal. Eu não vejo essa competência, embora ela seja extremamente abrangente, né? Como a gente falou, é para tudo, né? Ela, da perspectiva nossa, né, de quem sempre teve um sistema muito focado em competências fechadas, ela é uma competência muito aberta. Então, realmente vai ficar sempre esse fantasma de que pode vir
num momento de restrição orçamentária e necessidade financeira, de que pode se lançar mão do IS para arrecadar. Eu não tenho exatamente uma resposta para a sua pergunta, né? E é uma coisa que eu venho ponderando muito, essa relação, que até uma coisa que eu não falei, essa relação do imposto seletivo com a isonomia e também a livre concorrência. Porque o IS, ele, dependendo da maneira como ele foi implementado, ele pode realmente ter um efeito. E é isso, né? Se você entende que um determinado produto tem esse efeito e o outro não, né, qual o critério? Né? Como eu falei, ontem a gente estava no grupo, e aí sim, você pega, tem manuais, né, da OCDE, sobre como você tributa bebida alcoólica, sobre como criar essas... Então, assim, existem estudos de como você criar um tributo sobre bebidas, se você quiser fazer diferenciações. Mas quando você começar a fazer diferenciações, você sempre vai ter uma discussão de isonomia, né? Se é um critério de discriminação válido ou não é. Porque você fazer uma comprovação concreta de maior ou menor malefício à saúde ou ao meio ambiente é difícil, né? E se você traz isso para dentro da materialidade do imposto, você coloca em xeque o próprio imposto, porque ele vai estar sempre podendo ser. Então, o que eu acho aqui que seria o mais tranquilo em termos dele passar sem grandes questionamentos era talvez uma incidência proporcional nesses consumos que a gente está habituado a ter o IBS. Quando a gente começar a ter, se a gente começar a ter a expansão, a gente estava agora numa discussão enorme também sobre ultraprocessados. A bola da vez são os ultraprocessados, né? E aí começa a guerra das estatísticas. Começa, não, mas os ultraprocessados são o que faz mais mal à saúde, então tem que ter imposto seletivo sobre ultraprocessados. Aí, ultraprocessados muitas vezes são alimentos. Aí começa, não, mas espera aí, mas quem é que come mais ultraprocessado? Não é o 1% mais rico, é o 20% mais pobre. Aí você, mas espera aí, mas o sujeito tem que ter direito de comer salsicha, porque aquilo ali está comendo, ele não está comendo nada. Na verdade, ele está só absorvendo a externalidade negativa de um falso alimento. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, minha avó fazia muito para a gente um troço que eu nem sei se existe ainda, que era presuntada. Ia para a casa dela, ela abria aquela lata, saía aquele bloco cor de telha de dentro, gorduroso, ela fatiava aquela porcaria, jogava na frigideira cheia de óleo. Ah, maravilha, aquele era o almoço dos campeões, né? Como fazer um adulto saudável, né? Então, assim, você vai dizer, aquilo ali não tem nada, né? Aquilo é só externalidade de saúde negativa. A pessoa, não, a pessoa não tem dinheiro que coma arroz e feijão, é muito mais saudável comer arroz e feijão do que jogar uma salsicha. Mas você tem essa discussão. Então, assim, eu tenho... Aí a gente tinha terminado com um tom positivo, vai voltar para um tom negativo, que a gente tem que entender o que realmente a União vai fazer com essa competência, como ela vai decidir exercer. Se ela for jogar fácil, né, com os bens que sempre foram tributados de forma diferenciada e que a gente entende bem que tem que ser tributados de forma diferenciada, e a gente ficar nisso, eu acho que não vai ter maiores sobressaltos com o imposto seletivo. Agora, se pretender ou sofisticar a incidência sobre esses produtos, como isso, assim, agora eu vou ter uma tabela de IS sobre bebidas diferenciadas, o gin é uma coisa, a vodka, a cachaça, a cerveja, a gente vai começar, aí o negócio, né, tem um princípio da simplicidade, né, por isso que eu digo assim, para a gente abandonar o princípio é rápido demais, né, e se realmente se buscar expandir para outras coisas que fazem mal, como isso, bebida, as principais discussões, bebida açucarada, né, ultraprocessados, eu acho que a bebida açucarada ela é um subconjunto que já está dentro do ultraprocessados também, né, a gente vai começar a ter uma dificuldade maior, mas assim, eu não tenho muito como a gente saber nesse momento para onde esse troço vai. Acho que você chegou a mencionar, vou pedir só para você explorar mais, que na primeira concepção o imposto seletivo vinha meio que para substituir o princípio da seletividade? Era isso? Não propriamente. Na verdade, não. Assim, bom, aí vai depender do que a gente entende por seletividade. Nós temos, na nossa tradição, e Gustavo é mais especialista nisso do que eu,
né, uma visão de seletividade que a gente trouxe do IPI e do ICMS, que é uma seletividade em função de essencialidade do consumo, né? Então, o consumo ele é mais ou menos essencial e tudo mais. A seletividade, para mim, ela sempre foi um critério de discriminação para a tributação do consumo. Não necessariamente ela tem a ver com extrafiscalidade, né? Ela pode ser extrafiscal, mas ela pode não ser extrafiscal. Não necessariamente eu quero que as pessoas usem menos perfume, só que é um consumo não essencial. Eu não estou agindo sobre, não estou querendo induzir comportamento. Só estou tributando diferentemente porque é um consumo menos essencial. A seletividade do imposto seletivo, ela não é uma seletividade de essencialidade. Eu posso até ter um bem de consumo essencial, mas que tem uma externalidade negativa no meio ambiente. Né? A gente pega a carne. Né? Nós somos grandes consumidores de carne, mas os gases do gado no pasto são dos grandes causadores de efeito estufa, talvez um dos maiores. No Brasil, então, né? É sei lá, top 3, provavelmente. Né? Então, existe essa seletividade. Por isso que, quando eu tentei explicar na origem, quando a gente fala de um imposto seletivo, não é uma seletividade de essencialidade maior ou menor de consumo, como é hoje no ICMS e no ISS. Né? A lógica da seletividade original era essa. Eu tenho um imposto de alíquota única, e agora, como eu tenho alguns consumos que eu tenho que gravar diferente, eu vou usar esse outro imposto. Mas a gente pode chamar isso de seletividade? A gente pode chamar de seletividade, porque eu estou selecionando um grupo que vai ter um outro tratamento. Mas não é o mesmo critério de seletividade que a gente estava acostumado, que era a seletividade em função da essencialidade maior ou menor do consumo. Essa é a mudança. Perfeita a distinção. Alguém da plateia gostaria? Gustavo, quer fazer alguma pergunta? Paulos. Boa tarde a todos. Eu tenho só uma dúvida que já me remete ao passado de tentativas aqui do Rio de Janeiro de aumentar a arrecadação, quando se quis tributar com o ICMS, o IPVA, as embarcações, e se incluiu, no meio disso, as plataformas de petróleo, o que geraria uma arrecadação alta, porém, aumentaria muito o custo numa época do petróleo bem mais barato. Eu não sei se hoje não haveria esse risco de ser colocado dentro desse IS e, eventualmente, na revisão do IPVA, voltar a tentar inserir as plataformas de petróleo, que são bens essenciais para o país hoje, na exploração do petróleo e geração dessa riqueza. Embora saibamos que o petróleo é um bem que causa mal à saúde a longo prazo. Eu acho, até isso vai com o ponto que eu falei antes, né? Como, na minha leitura, o imposto ele incide sobre bens danosos ao meio ambiente, não sobre processos, eu teria dificuldade de dizer que a plataforma em si é prejudicial ao meio ambiente. É lógico que, como a gente falou, né, tudo, né? Porque para construir uma plataforma eu preciso de aço, eu preciso, né? Então, assim, tudo que a gente, para fazer essa cadeira, a gente precisa, de alguma maneira, depredar o meio ambiente. E é um material, né, que não é muito biodegradável, vai ficar na natureza. Né? Então, assim, mas, em essência, eu acho que isso vai um pouco, né, na questão anterior. Eu não acho que a gente tem espaço para uma extrapolação tão grande, porque era a grande bandeira contra o IS. Né? Faz, então tudo está aí dentro. Eu realmente não acho que esse seja o objetivo. Tá? Não acho que esse seja o objetivo. Realmente, o objetivo de largada ele era pegar esses usual suspects, assim, a galera de sempre. E no caso da plataforma, eu teria até dificuldade, tá, de ver a plataforma em si como um bem nocivo ao meio ambiente. Acho que é mais. Ela faz parte de uma cadeia de produção que é nociva ao meio ambiente, que gera um produto que é nocivo ao meio ambiente,
mas eu acho que a plataforma em si eu teria dificuldade de ver. Então, o IPVA, você tem várias coisas, né? A plataforma, é lógico que tem vários tipos de plataforma, né? Mas a plataforma fixa, ela não é automotora, né? Eu teria dificuldade de enquadrar. Você pode ter um FPSO então, assim, acho que é difícil você caracterizar ele como um veículo automotor. E tem umas exceções, né, do que não pode ter IPVA, né, que vai desde trator, e eu acho, se eu não me engano, esses itens estão lá dentro também. Tá? Aí tem que checar, mas da mesma maneira que você trouxe a incidência, você não pode imaginar que o agro ia deixar um trator ter IPVA. Né? Então, é óbvio. Então, você tem lá exceções de mesmo veículos automotores que não podem ter IPVA. Tá? Em algumas embarcações, essas, né, de transporte, tem algumas, eu não lembro, eu não vou arriscar chutar aqui, porque eu não lembro todas as exceções, mas você tem lá algumas exceções, tanto de veículos aéreos quanto aquáticos, que não vão poder ter IPVA. Nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Bom, então, encerrar aqui o segundo dia de palestras aqui do minicurso de Direito Tributário, de Reforma Tributária, agradecendo mais uma vez ao professor Sérgio Rocha pela brilhante palestra. Boa tarde.